Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e acupuntura. E hoje, neste vídeo, eu vou falar com as pacientes fibromiálgicas ou com pessoas que conheçam pacientes fibromiálgicas sobre um tema muito importante, que é o automanejo da dor na fibromialgia. Como é que a paciente com fibromialgia ela pode gerenciar a sua crise, gerenciar a sua dor em momentos, por exemplo, que ela não tem acesso a uma consulta médica ou em momentos em que ela está nas férias, no final de semana, num feriado. Isso é muito importante, este tema, porque ele traz uma segurança para a paciente. Se ela está num momento de dor, de crise, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para me ajudar, para eu não ter esta dor tão intensa, mesmo sem ter um contato daqui a pouco com um profissional médico? Então, isso é muito importante, é muito interessante que haja já desde antes da crise, que essa paciente ela tenha um médico de referência para que ela possa fazer este planejamento no momento em que a dor for exacerbada. Então, a parceria médico-paciente ela é muito importante. Eu, por exemplo, nas pacientes em que eu faço diagnóstico e que eu faço segmento, eu costumo já deixar um planejamento de crise. Geralmente assim, na crise, se não conseguir falar comigo, se for um feriado, enfim, um final de semana, coloque tal medicação à noite para melhorar a dor. Ou, por exemplo, vamos aumentar a pregabalina durante a crise na dose da noite. Ou vamos introduzir uma pregabalina durante a manhã, durante o dia, no momento que essa paciente estiver em crise. Então, este planejamento com o médico e a paciente já sabendo o que ela deve fazer nesses momentos, traz uma sensação de segurança e de autonomia. Sai daquela situação, daquela sensação até de desespero que as pacientes têm por não saber o que fazer quando a crise vem, quando a dor vem de maneira exacerbada. Então, uma orientação que eu deixo para todas vocês é que vocês tenham esse combinado com o médico de vocês. Aqui no consultório, as pacientes costumam ligar, se é durante a semana, por exemplo, elas ligam, mandam um WhatsApp e dizem, olha, estou em crise, posso fazer tal coisa? Mas isso já há um combinado prévio comigo, do que elas podem, do que elas devem fazer. Uma outra situação importante para o manejo da crise, para o manejo da dor dessas pacientes, é a alteração na responsabilidade dos familiares. Porque muitas vezes a própria família não compreende, isso é uma coisa que a gente sempre coloca, eu sempre falo nos vídeos, a própria família não compreende o grau de dor daquela paciente, o como essa dor pode interferir nas atividades dela. Então é importante que já haja um combinado, que a família entenda que a dor ela pode ser exacerbada em alguns momentos e essa paciente ficar incapacitada por alguns dias de fazer as suas atividades. Então que a própria família possa assumir lavagem de roupas, limpeza e organização da casa, possa se organizar para fazer a comida, porque são dias, são momentos que essa paciente vai ter dessa crise que vai passar, ela vai retomar suas coisas, mas neste período de dor extrema, de dor exacerbada, e sim, essa dor pode chegar numa escala de 0 a 10, ela pode chegar em 8, 9, 10 e essa paciente ficar acamada até alguns dias, 2, 3 dias, não é o ideal também ficar muito tempo, mas essa paciente pode ficar indisponível para fazer suas atividades. Então é muito importante que a família assuma essa responsabilidade e a paciente possa ficar mais tranquila até emocionalmente por as coisas estarem acontecendo de maneira normal. Uma outra forma, então, de automanejo é a paciente saber lidar com os aspectos emocionais da crise. Por quê? Quando se tem o diagnóstico de fibromialgia e se tem um platô de dor, a paciente com fibro, geralmente, ela não zera a dor. Ela convive bem com a dor, quando a dor está ali com nível 2, 3, 4, essa paciente leva a vida dela de maneira normal. Quando vem a crise e essa dor passa de um nível 3 para um nível 9, 10,
há um abalo emocional importante. Então, a impressão que dá é assim, nossa, tudo de novo, eu vou viver essa dor de novo, eu vou ficar incapacitada, eu vou ter que ficar de atestado, eu não vou poder fazer as minhas coisas. E isso gera uma instabilidade emocional, gera até um desespero para essas pacientes. Então, eu sempre digo, tenha em mente que isso é uma crise e essa crise vai passar. Como já aconteceram outras crises, como outras crises acontecerão, ela tem que ter a segurança de ter um feedback da família, dos médicos, dos colegas de trabalho, enfim, para que ela se sinta mais tranquila e possa lidar emocionalmente melhor com esse período. Então isso é bem comum, esse automanejo emocional, ele é bem importante também. O estilo de vida. Como que essa paciente, então, ela pode se ajudar, se autogerenciar no sentido da mudança de estilo de vida? O estilo de vida da fibromialgica, ele, assim como para as outras pessoas, eu costumo dizer, na verdade, todas as pessoas deveriam ter esse estilo de vida mais saudável. Se alimentando bem, dormindo bem, fazendo atividades físicas, exercícios, controle de estresse, isso para todas as pessoas. Mas na fibromialgia isso é mandatório, isso é obrigatório para que essa mulher possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, cuidar do estilo de vida sempre, para que na crise ela mantenha isso, alimentação mais leve, que ela possa dormir melhor. Às vezes a gente faz um ajuste da medicação para a noite, para que essa paciente possa então ter um sono mais reparador, para que ela possa dormir mais horas, para que ela possa ficar mais tranquila, se faz um mexe nos medicamentos, então para que a dor reduza, para que ela possa fazer alongamentos. Na crise ela não vai conseguir sair e fazer exercícios, mas que ela possa, então em casa, se alongar, fazer meditação, comer uma comida mais leve, para que, ao sair da crise, ela retome as suas atividades de maneira mais confortável até. Aceitar as limitações. Isso aqui vem muito relacionado ao manejo emocional. Muitas vezes, as pacientes, isso é muito comum nas mulheres de maneira geral, e nas mulheres com fibro, isso já é um indicativo, muitas vezes, de pacientes, de mulheres que são muito controladoras. Então, elas querem dar conta de tudo, muitas vezes até antes de ter a fibromialgia, elas dizem, eu era muito controladora, eu levava o mundo nas costas, eu resolvia tudo, e aí lá pelas tantas na vida desencadeia-se então a fibromialgia. São pacientes então que elas não aceitam limitações, não, eu consigo, deixa pra mim, eu faço, eu resolvo, eu tô com dor, mas eu vou insistir mais um pouco, eu vou adiante, e isso muitas vezes acaba desencadeando a crise, e essa paciente na crise, ela também não aceita a limitação. Então assim, lembrem-se sempre, manejo emocional é um momento, vai passar, mas neste momento eu estou mais limitada do que no restante dos dias da minha vida. Então isso é bem importante para passar pela crise sem que ela se arraste demais e sem tanto sofrimento que a dor já traz por si só. Conhecer a origem da dor, de onde vem essa dor. É uma dor que foi desencadeada por um abalo emocional? É uma dor que veio por conta de um trabalho excessivo, por alteração do sono? E é muito comum quando a gente pergunta no consultório, quando eu pergunto para as pacientes, mas o que será que desencadeou essa crise? Gente, assim, 90% das vezes eu posso dizer que vem de algum abalo emocional, de algum medo, de algum temor, de algum estresse, de uma briga na família, de uma perda de emprego, de um luto. Então, normalmente as pacientes sabem linkar com o que desencadeou aquela crise. Então, em sabendo o que desencadeou a crise, ela pode já manejar isso previamente. Então, assim, tive um abalo emocional, eu vou procurar o meu médico, eu vou manejar isso com medicamento, ou eu vou manejar isso com uma meditação, com acupuntura, ou, por exemplo, eu tô com o meu sono muito abalado, eu vou conversar com o médico para melhorar esse quesito, porque eu sei que se eu não dormir bem, eu vou ter crise. Então, reconhecer o fator desencadeante, reconhecer o gatilho é muito importante para prevenir e manejar melhor essa crise. E qual é o objetivo? Quais são os objetivos desta paciente saber gerenciar um momento de crise? É aumentar o intervalo entre essas crises. Então, se eu souber como fazer para evitar a crise, eu vou fazer desta forma, eu vou agir dessa forma e espaçar os períodos
entre crises e também diminuir a intensidade da dor. Se eu souber como manejar a minha dor, se eu tiver esta segurança, como eu mencionei lá no início, eu vou conseguir ter menos dor, não vou deixar a crise subir, a dor subir a um nível 9 e 10. Eu vou conseguir manejar isso antes e ter mais conforto, ter mais qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é uma paciente fibromiálgica, aproveite, reflita a respeito. Se conhece alguém com fibromialgia, não deixe de compartilhar, então, este vídeo. Um grande abraço.